Fala galera do xadrez, aqui é Samuca do canal Xadrez Todo Dia. Pronto para mais uma aventura? Neste vídeo vamos explorar duas formas diferentes para conseguirmos de graça a rainha do adversário. Quando iniciamos no xadrez, é muito comum cairmos em armadilhas, pois com pouco conhecimento e um repertório reduzido, acabamos fazendo os movimentos errados em resposta aos ataques inimigos. Mas hoje é dia de nós aprendermos a aplicar esses golpes, e o primeiro deles é usando o gambito Smith-Morra. Vamos começar. Ao jogarmos o movimento do peão para E4, a primeira armadilha surge quando as pretas respondem com C5, seguindo a abertura siciliana. Nós então sacrificamos dois peões aqui. O primeiro será o peão de D, a gente entrega ele em D4, e em seguida também entregamos o peão de C. Depois que as pretas tomarem o peão de C, a gente captura com o cavalo para C3. Aqui a gente tem o gambito Smith-Morra. Normalmente as pretas respondem com o cavalo para C6, seguido do movimento cavalo F3. E aqui a resposta mais comum das pretas é peão para D6, preparando o desenvolvimento do cavalo para F6. Se as pretas decidirem movimentar o cavalo para F6 antes do cavalo de C6, elas terão bastante problemas, pois as brancas respondem com peão para E5, complicando bastante a vida desse cavalo. Então a resposta correta seria cavalo C6 para já ir preparando o terreno. Aqui nossa resposta é bispo para C4, um desenvolvimento normal da jogada. Após cavalo para F6, preparamos a armadilha ao avançar o peão para E5. Agora as pretas têm duas opções de captura. A primeira variante segue com o cavalo capturando em E5. Nós trocamos o cavalo em E5 e após a captura com o peão, seguimos com o golpe bispo para F7. A gente vai sacrificar aqui o bispo. Após esse cheque, as pretas são obrigadas a capturar com o rei, deixando assim a dama em D8 em defesa. Se por outro lado as pretas capturarem com o peão ao invés do cavalo, ainda assim é vantajoso para as brancas, pois capturamos a dama primeiro. Se as pretas capturarem a dama com o rei, tentando proteger o peão em E5, a gente avança com o cavalo para G5, ameaçando o peão de F7. Defender esse peão não é fácil para as pretas. Nosso objetivo aqui é bem simples: capturar no próximo lance, para dar um cheque e garantir a torre. Se as pretas moverem o bispo para E6, não será uma defesa eficaz, pois a gente captura de bispo e após ele tomar de peão, nós movemos o cavalo para F7, novamente dando cheque e capturando a torre. Se as pretas capturarem a rainha com o cavalo, o rei das pretas ainda não se moveu, o que pode permitir ainda o roque, mas deixa o peão de E5 desprotegido. Nesse caso, apesar do peão de E5 estar desprotegido, a gente vai optar por não capturar ele. A gente vai fazer um lance bem mais forte, que é o lance cavalo para B5. Isso ameaça um cheque em C7, provocando também a captura da torre. As pretas têm dificuldade de se defender desse cheque, pois se mover o cavalo para E6, estão fazendo errado, pois a gente captura o cavalo e em seguida a gente dá o cheque, capturando a torre em C7 novamente. A melhor jogada aqui para as pretas é mover a torre para B8. Mesmo assim, a gente segue com o cavalo para C7, dando cheque. Após rei para D7, a gente recua nosso cavalo novamente para B5. Esse movimento, apesar de parecer estranho, está ameaçando o peão de A2 e em seguida o bispo de C8. Além de ameaçar o peão de E5 com o cheque, buscando um mate em dois lances. As pretas aqui precisam ser bastante cautelosas, pois um movimento descuidado com o peão para A6, por exemplo, vai resultar no checkmate bem rápido, já que o cavalo realiza a captura em E5, deixando o rei sem escapatória e forçando ele a voltar para a casa de E8. Em seguida, a gente avança novamente com o cavalo para C7, dando mate. Então, galera, esse foi o golpe do gambito Smith-Morra, certo? Deixa a defesa das pretas muito difícil. E agora vamos para a segunda armadilha. O segundo golpe que a gente vai aprender hoje é com as pretas. Meus amigos, toma lá da cá, a gente não pode deixar as pretas de fora não, hein? Nossa segunda armadilha será aplicada no gambito Blackburne Shilling. Você já ouviu falar desse gambito? Ele é uma espécie de anti-italiana e acontece nas aberturas com o movimento do peão para E4, seguido de E5 e cavalo para F3. Em resposta, movimentamos o cavalo para C6, dando a sequência à abertura italiana.
Após as brancas se posicionarem com o bispo em C4, nosso próximo movimento é o deslocamento do cavalo para D4, convidando assim as brancas a capturarem nosso peão em E5. Como a ganância muitas vezes fala mais alto, após a captura do peão, a gente avança com dama para G5. Com esse lance, nós estaremos atacando simultaneamente o cavalo branco e o peão de G2. Essa jogada aparentemente expõe nossa dama, só que na verdade induz o oponente a cair numa armadilha. Muitos jogadores caem nesse truque acreditando ser um erro das pretas. Após o cavalo capturar o peão em F7, ele vai estar ameaçando a nossa dama e a torre. No entanto, é aí que está o golpe. A gente responde avançando a rainha para G2, capturando o peão e ameaçando a torre em H1. A reação natural seria mover a torre para F1, tentando proteger a torre. No entanto, isso é um erro fatal para as brancas, porque a nossa próxima jogada vai ser capturar o peão em E4 com o cheque. Neste ponto do jogo, as brancas têm apenas duas opções para poder bloquear o cheque. A primeira delas é com o bispo. No entanto, se elas optarem por bloquear o cheque com o bispo, o nosso cavalo avança para F3, resultando assim num checkmate bem inteligente. Surpreendentemente, mais de 320 mil jogos registrados terminaram dessa forma, demonstrando a eficácia dessa armadilha. Então, a única forma que as brancas têm de evitar o mate é bloqueando o cheque com a dama. Aqui a gente toma de cavalo e eles bloqueiam novamente o cheque com o bispo. Então, meus amigos, essas foram as duas formas de ganhar a rainha de graça, uma para as pretas e uma para as brancas. Agora é com você, hein? Espero que tenham gostado do vídeo. Desde já, se inscreve aqui no canal, dá aquele like e compartilha com os amigos para dar aquela ajuda, viu? Não esquece também de ativar o sininho das notificações. E até a próxima. Valeu!